Fala rapaziada, saudações rubro-negras, já vai deixando o like no vídeo porque eu vou colocar aqui um corte do canal do Benja, rapaz. O velho já se estressou de novo ao vivo no canal do Benja e olha só o que o Euriquinho falou do Flamengo. Gente, é inacreditável, você não vai acreditar no que o Euriquinho falou sobre o clube de regatas do Flamengo. Bom, quem não é inscrito do canal ainda, já quero convidar você a se inscrever, a deixar o like e ativar o teu sininho de notificação para você não perder nada, nenhum vídeo, beleza? Olha só no que rolou no canal do Benja. Esses caras não faz mais, não tem mais. Acabou. Futebol raiz começou a morrer aí, a hora que os caras foram saindo. Entrou presidente, diretor Nutella, tá dando essa bosta que tá dando o futebol brasileiro aí, né? Essa merda aí. Tá Ô, dando velho, tudo essas porcaria. Oi. ô, velho, quando eu morava no Rio, toda segunda-feira a gente jantava junto, né? Era uma galera legal. E eu jantava com o Eurico, né? E o Eurico era mó barato, velho. Mas um dia eu tirei ele do sério, cara. Era 1h30 da manhã. Aí, Mas viu? lá do restaurante, velho, o Eurico É, falou assim pra mim: Porra, Paulista, tu vai tomar no cu, caralho? Porra, tu vai tomar no cu, é, porra? Eu ele é falei: foda. Calma, Eurico. Um dia, uma televisão também fez montagem dele, rapaz. Colocou umas falas antes, mas depois colocou numa saia justa do caralho, lembra, Riquinho? Né? Verdade. Colocou seu pai numa saia justa e não tinha nada a ver com o peixe, né? Tava só. Aí ele segurou o rojão, foi embora. Ele era foda, ele amava o time dele, cara. Ele amava o time dele e lutava pelo time, na verdade, como todo presidente tinha que fazer. Você acha que se ele tá vivo hoje, com esse escândalo de arbitragem, o que aconteceria, Riquinho? Porra. Eu não gosto nem de ver se a bola entra. Se a bola entra, o cara chama o VAR, diz que a bola não entrou, mesmo vendo que ela entrou. Imagina se acontece com ele. Acaba o campeonato. Olha Meu, aqui. como é? Explica um negócio pra mim. Já que o Euriquinho tá em evidência, começa pelo Euriquinho. Como é que os caras têm coragem de não dar o gol do Fortaleza? Porque na imagem O não cara foi. ficou 8 minutos no VAR e teve a coragem de não dar o gol, Euriquinho. Ô, Benja, ele estava esperando alguém ligar para dizer se era para ser gol ou não. A verdade é essa. Você Ninguém acha? fica 8 minutos vendo se uma bola passou da linha ou não. Isso não existe. Isso eles estavam era discutindo se iam ter respaldo ou não para não dar o gol. A verdade é essa. Quem quiser acreditar em coisa diferente, paciência, mas Ah, que é claro que ali teve uma interferência externa, é claro, pô, não tem dúvida nenhuma. Como é que o cara. Eu já passei por isso quando tinha aquele árbitro que ficava na linha, o Vasco perdeu um campeonato do Flamengo, que a bola bateu lá dentro, entrou e o cara era cego, não viu. Agora, indo lá na câmera, olhando, vendo a imagem e insistindo, aí é dar um tapa na cara do torcedor. cara, tá vendo? É um que acredita no sistema, né? Tá vendo? O sistema existe, não existe? O sistema existe, cara. E tá aí, Ô, velho, como é que o árbitro não dá um gol daquele? Explica pra porque mim. não quer dar, Benjamin, por uma razão muito simples. Você vê no primeiro segundo, você já vê que foi gol. Pá, foi gol. Ele não quer dar porque o Ricky falou, ele quer arrumar pelo em ovo e arrumou dor de cabeça. Esse mesmo árbitro que fez essa lambança do Sport Recife, coisa, foi o mesmo que fez aquela lambança com o São Paulo e Palmeiras no campeonato do ano retrasado. É a mesma coisa, esse Caldesan aí é problema. E problema maior é o cara do VAR também, entendeu, Riquinho? O cara do VAR também, na é verdade? O cara não tem que falar nada. Falou, a margem tá aqui, ó. Pá, a bola entrou, vai, toca o pau. É gol e acabou. Mas aí eu venho aqui e falo há muito tempo aí, olha o sistema, olha o sistema que está fazendo com o futebol brasileiro. Ninguém dá risada. Falam assim, ó, os árbitros são ruins. Falei, não, existe uma margem. É ruim até aqui. Daqui para lá já é outro problema, entendeu? Certo? Ruindade é ruindade. Mas daqui para lá já é um outro problema que tem que ser visto. A CBF tem que olhar esse pedaço aí, não é verdade? Esses caras não podem nem, esse Caldeirão não pode nem voltar mais apitar um jogo, cara. Eu concordo, velho, eu concordo. O VAR não devia falar com o árbitro. Ele devia simplesmente chamar e falar, ó, vem olhar e tira a sua decisão. O VAR não tem que ficar dando opinião. Eu acho que segurou, eu acho que foi aquilo, eu acho que entrou, eu acho. O VAR é o seguinte, ele vê um lance, fala, ó, o árbitro, vem aqui olhar, porque pode ser que tenha sido um pênalti. Vem aqui olhar, porque pode ser que tenha sido um vermelho. O árbitro vai, olha as imagens e tira a conclusão sem se comunicar com o VAR. Agora, quando o cara lá de dentro da cabine
começa a conversar com o árbitro. Olha, veja bem, eu acho que puxou, eu acho que é isso aqui. Isso é interferência externa. Isso pode ter alguém no ouvido do cara do VAR falando, ó, arruma um jeito aí desse lance ser desse jeito. E não é assim, não pode ser dessa maneira. O VAR, ele vem para o quê? Para dizer para o árbitro o seguinte, ó, tem uma dúvida aqui, vai lá e olha. O árbitro olha e tira as conclusões dele, não tem que ficar debatendo com o cara que está lá no VAR. Isso não existe. Isso é claro que esse debate é porque o cara que está lá em cima quer interferir na arbitragem do cara lá embaixo. O VAR não é para interferir na arbitragem. O VAR é para apresentar algo que o árbitro não conseguiu ver durante o jogo. Ó, o árbitro não viu esse lance, ou um soco que deu pelas costas do árbitro, ou uma agressão, uma coisa. Ele vai lá, olha, ó, eu agora vi essa imagem, eu vou decidir se eu quero ou não expulsar, se eu quero ou não dar pênalti. Agora, o cara fica tentando convencer o árbitro de fazer o que ele quer. Isso está errado. Tá, viu? Ô, Iquinho, eu falo, toda vez eu falo aqui, sabe? Olha, vou repetir outra vez para não voltar muito na terra. Existe o sistema que está afundando o futebol brasileiro. Vai cagar de novo com essa merda. O sistema não é para um time, velho. O sistema não é para um time, velho. Benjamin, deixa o sistema não é para um time. Benjamin, deixa eu acabar de falar. O esporte foi tungado os 3 primeiros jogos. Olha, Riquinho, olha para você ver como que é o Benjamin. Olha, o Benjamin, os outros pessoal. Presta atenção, Riquinho, você vai ver o meu raciocínio. O problema maior do futebol brasileiro é que 2 equipes eram beneficiadas nesse futebol. É o Flamengo e o Palmeiras. Sempre foi beneficiado. Mas ontem foi o esporte, velho. Cara, deixa eu explicar, caralho. Isso não deixa eu explicar. O Palmeiras e o Flamengo sempre foi beneficiado. Tava na cara. O sistema tá ajudando. Ontem, contra o Bahia, o árbitro não deu um pênalti claríssimo que contra o São Paulo deu. Não deu, certo? Sorte que o Bahia foi lá e fez um gol. O que acontece? Então, agora eles criam um caos, certo? Criam um caos na arbitragem, problema lá no Inter, problema no Fortaleza, problema aqui. Faz uma lambança do cacete, aí depois dá uma esfriada, aí o sistema continua ajudando. Flamengo e Euriquinho, vai cagar, Euriquinho. Tô falando, o Euriquinho é o cara que enxerga. O Euriquinho é o cara que enxerga. Tô falando se ele enxerga. Euriquinho, quer dizer... Eu tô errado, Euriquinho? Eu tô errado? Olha lá. Tá. Benja, o sistema tá ajudando o Palmeiras e o Flamengo? Ô, Benja, eu não vou definir quem ele está ajudando ou não. Cada um que tire a sua conclusão. Eu só acho que o sistema atua. E atua de maneira exatamente a instituir o caos. Ele vai lá ontem, aí dá um pênaltizinho maroto para o Flamengo, aí prejudicou o Sport 2 vezes, mas quando prejudicou a favor do Palmeiras lá no outro jogo, aí agora, para ninguém falar nada, agora foi o Sport que foi beneficiado. Eles vão fazendo essa confusão que é para justificar os erros decisivos deles. Agora, quando é um erro decisivo, quando chegar a hora deles decidirem realmente, eles têm todo um imbróglio para justificar que é erro. Que é erro? É erro, porque também o Sport já foi ajudado e prejudicado, o outro foi ajudado. Eles ficam errando e prejudicando constantemente para justificar. Tá na cara. Então, para você... O Euriquinho fala direito, que é certinho, Euriquinho. Você tem o meu pensamento que eu. Eles criaram um caos no futebol brasileiro para que na hora para definir assim, separar a turma de cima de baixo, eles vão atuar e ninguém vai poder falar bosta nenhuma. Porque o conceito, o diálogo, a conversa vai ser sempre assim. Mas errou para todo mundo, errou para todo mundo. Você e o Euriquinho, vai falar, o caos... Sabe o que é o problema, Benjamin? Eu concordo. Não, vou te falar, eu concordo que o caos foi criado, até porque quando o VAR entrou aqui, a gente estava na Fox Sports, lá no Fox Sports Rádio, eu fui o único a falar, isso aí é um absurdo. No Brasil vai dar errado, nós teremos a polêmica da polêmica. Então eu concordo com tudo que vocês falam, até a página que Palmeiras e Flamengo são favorecidos pela arbitragem, gente. Eu não falei isso. Não, ele falou eu. Você concordou com ele? Eu falei que o sistema atua em favor de algum determinado clube. Agora, qual é o clube? Aí a gente vai saber no final do campeonato. No final do campeonato eu te digo. Viu, ô Riquinho? Você acha que se o Flamengo for campeão brasileiro é o sistema? Não, lógico que não. É o melhor time do Brasil ao lado do Flamengo, gente. É lógico que o Flamengo e o Palmeiras eles têm a obrigação
de disputar todos os títulos pelo que gasta. O Flamengo até mais. O futebol, bem, ele tem que ser analisado e os clubes têm que ser cobrados diante do que eles gastam. Um clube que tem um orçamento de 1 bi e 400, ele tem a obrigação de ganhar campeonatos um atrás do outro. Mas se fosse assim, o Real Madrid tinha obrigação de ser campeão da Champions esse ano e não foi. Quem? O Real Madrid. É claro, porque os outros têm um orçamento parecido com eles, não é? Aí a disputa ali fica ali. É lógico que quando você tem orçamentos parecidos, você disputa. E é lógico que também que o cara com um orçamento menor, às vezes, consegue fazer um trabalho melhor, desenvolver. Mas a tendência é que quem gasta mais, quem tem mais dinheiro, tem mais chance. Aí, qual que é os times que vão ser beneficiados no meio da tabela para frente? Você vai ver depois, você vai ver o que vai acontecer. É um pênalti aqui, um pênalti lá. Então, no primeiro jogo do São Paulo contra o Sport no Morumbi, deram um pênalti escandaloso pro São Paulo. Não foi pênalti, graças a Deus chutou fora. Graças a Deus chutou fora. Então o sistema ajudou o São Paulo ali? Ali foi ruindade mesmo, Benjamin. Ali foi ruindade. São Paulo e Novo Horizontino, o Paulista, aquela falta absurda. O sistema ajudou o São Paulo? Não foi falta, Benjamin. Só você viu falta. Ô, Benji, mas já que você quer polemizar com o São Paulo, o time que criou toda essa movimentação do sistema se chama São Paulo Futebol Clube. Nos anos 90. Nos anos 90, na Sul-Americana. Se a gente quiser entrar nesse debate, é um debate. Então, por favor, entre. Eu quero ver o velho babar ovo pra você agora. Nos anos 90, o São Paulo dominou a Sul-Americana e dava até cursos de como tinha que fazer. E o Vasco até que aprendeu, para lá no final dos anos 90, atuou da maneira que tem que atuar. Mas fala na prática. É verdade, velho. É verdade. Então, deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio pra você. Mostre pra mim, nos anos 90, 91, 92, 93, que São Paulo foi campeão do mundo. Fale para mim onde o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem. Algum jogo que o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem. Olha, São Paulo foi beneficiado naquele jogo com o Boca, com o River. Não foi. São Paulo não foi beneficiado. São Paulo ganhou dentro de campo. O São Paulo foi superior a todos os times do Brasil, da América e do mundo dentro de campo. Não precisou de nada de arbitragem, nada. Hoje eu vejo aqui em 2025, 2023, 24, 25, a ajuda clara e específica da arbitragem a determinados times de futebol. Eu vejo isso aí, eu tô falando aqui, os caras falam, para com esse negócio de sistema, para com esse negócio da porra do sistema. Não é, cara. Será que é só eu que tô enxergando? Não é, cara. Existe. Então deixa o Euriquinho responder. Se o sistema atuou em favor do São Paulo ou não, a gente vai ter que analisar os jogos e ver se isso aconteceu. Mas que o sistema, pode olhar lá. Que o sistema era dominado pelo São Paulo no início dos anos 90, sem dúvida nenhuma. Não. Agora, se atuou ou não, aí a gente vai ter que... A verdade pode doer, velho. E aí, velho? Então, peraí. Não vai xingar o Euriquinho? Tá pipocando pro Euriquinho? Nada, não tô pipocando bosta nenhuma. Tô falando pra você. Não tem nada. Tá pipocando pro Euriquinho, né? Sabe por que o São Paulo dominou, Euriquinho? Porque o São Paulo tinha bastidor, o São Paulo tinha presidente que honrava o clube, o São Paulo tinha tudo que valia lá e fazia por direito e dever. Engrossa a voz, velho. Direito e dever o São Paulo fazia. São Paulo não. Hoje você vê que tudo se conspira a favor de um determinado clube aqui, um determinado clube lá. Nunca o São Paulo usou desse circuito. O São Paulo ia lá e falava assim, não quero esse árbitro aqui, acabou. Ele bancava, mas nunca teve a mão de nada de arbitragem, mão de nada. Você pode até falar que vocês aprenderam com o São Paulo, porque o São Paulo tinha hombridade, o São Paulo tinha honra para arrumar o time. Mas não que nem hoje aqui. Essas estão usando arbitragem, estão usando VAR, estão usando o diabo aqui a hora para arrumar ponto, arrumar título, arrumar tudo. Olha, Riquinho, você viu o que fizeram com o São Paulo no Campeonato Paulista esse ano? Você acompanhou? Você acompanhou? Fizeram? Você fizeram no Campeonato Paulista? Você viu o jogo? Você viu o jogo? Você viu o jogo? Então, vocês acabaram com o Novo Horizontino ali na arbitragem. São Paulo vai na final com o Corinthians. São Paulo é campeão, os dois jogos. Ganhava lá e ganhava. Pra você, velho.
Se você acredita tanto em sistema, se você Eu acredita tanto acredito, em não. Eu sistema, tenho certeza. Certeza. não é do interesse do sistema ver o São Paulo passar também do Novo Horizontino para ver um São Paulo e Palmeiras, por mais que depois tenha sido tungado aí também. Você não acha que é interesse do sistema fazer o São Paulo passar do Novo Horizontino? A eliminação do Não é Palmeiras melhor, não é melhor ter uma semifinal São Paulo e Palmeiras do que uma semifinal Novo Horizontino e Palmeiras? Olha o jogo Corinthians e Mirassol. Era pro cara do Corinthians ser expulso. Não foi? Não foi. O Corinthians foi campeão por causa do sistema. Mas ali no jogo do Mirassol teve uma forcinha da arbitragem. O Corinthians foi campeão pelo sistema? Eu digo para você, porque o Corinthians jogou com o Palmeiras. Se joga com o São Paulo, não ia ser campeão jamais. O time força do Palmeiras. Então, porque depois daquele gol contra o Novo Horizontino, não ganhava mesmo. Porque dá aquele gol lá pra você ter coragem. E contra o Mirassol, você não fala nada? Foi falta para ser expulso ou não foi? Foi falta para ser expulso. E por que não expulsou? Por que não expulsou? Daí, então, mas daí. então você está corroborando. Por que deu pênalti contra o Sport? E por que deu o gol contra o Novo Horizontino? Por que não anulou? Por que não deu a falta ali na lateral? Mas não foi e falta. Coragem. Não foi falta. Aquilo lá não foi falta. Por que as imagens do VAR sumiram lá contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Então, aí eu falo para você a 1000ª, 90ª, 70ª vez. O São Paulo cuida da imagem do VAR, Benjamin? O Corinthians cuida de expulsão de jogador? Não, claro que não. Quem expulsa é o juiz, é o VAR. Então quem deu pênalti para vocês foi o juiz contra o Sport. Quem que não chamou? Quem que não chamou no jogo? Esse Candensan, esse cara aí, que apitou lá o Fortaleza. Olha a lambança que ele fez com o São Paulo lá. Tira uma dúvida, então. Quando o sistema é pró-São Paulo, não é sistema. São Paulo. Ele não é erro. Não é. Olha, ele é erro. O sistema é contra o São Paulo. O sistema é contra o São Paulo. O sistema quer derrubar o São Paulo. Mas não é estranho a imagem do VAR subir a favor. Eu tô falando pra você, Benjamin. Eu tô falando pra você. Vai andar, velho. O sistema quer derrubar o São Paulo de todo jeito. De todo jeito. O São Paulino... Por isso que a imagem do VAR subiu, né? É contra tudo, contra todos o São Paulo. O São Paulo é coitadinho do futebol brasileiro. Não é coitadinho, não, Benjamin. O São Paulo é contra tudo e contra todos. É contra a mídia clubista, é contra a arbitragem ruim, é contra todas essas palhaçadas que acontecem em São Paulino. Né? Tem um sofrimento assim. Só que vocês pegam quantos e quantos lances a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Esporte Clube Corinthians Paulista foi beneficiado e vocês não falam. Não vem aqui e não fala. Por quê? Vai cagar, velho. Vai cagar você, Benjamin. Vai cagar você. Fica o dia inteiro aí falando bosta. Pelo amor de Deus, cara. Eu vivo no mundo raiz, mundo certinho, onde o cara é pai. Onde o cara é pai, eu sou pai, nasceu. Tá. Já vem no programa aqui, não tem esse negócio de chilique, de negocinho de falar que o filho, essas coisas, tem que ser raiz, cara, vem aqui. Agora pega o filho, usa como desculpa, não vem aqui porque tomou 4 lambadas do Flamengo, 4, e foi pouco, bola na trave, pênalti que não deram, goleiro e o goleirinho... Pênalti que não deram? Teve pênalti que não deram lá. Contra Qual pênalti que não deram? Contra o Pedro, ele deu uma tabela lá, o cara foi por trás dele. Eu não achei, não. Eu, inclusive, não achei pênalti do Coronado. Eu não achei. Rapaz. Não foi pênalti? Sabe o que você tem que fazer? Eu não daria. Jonas, por isso que eu falo pra você. Eu não daria. Um toquezinho de jogo, normal. Qualquer toquezinho, rapaz. Quase arrancou o dedo do rapaz. Velho, tira uma dúvida, então. Você viu, não tô nem falando de merecimento, porque, na minha opinião, o Botafogo jogou muito melhor do que o Fluminense. Muito, merecia a vitória. Mas você viu quando o jogo estava 1-0, o empurrão que o jogador do Botafogo dá no Arias, dentro da área? Você viu esse lance? Aquilo era pênalti? Pênalti? Aquilo não era muito mais pênalti que o do Arrascaeta, por exemplo? Não. Pênalti do Arrascaeta também, valeu. Velho, o do Arrascaeta foi um toquezinho ali na dividida de bola, velho. Ô, Euriquinho, e eles aqui? Tem que chamar o Hugo para a seleção. Você acha que fala uma dessa? Não, isso daí é viagem. Isso aí, Deus ali, me guarda. Esse cara aí, ó... Já vai falar já vamos falar do jogo. Qual o maior time do Rio de Janeiro? Peço que o velho seja homem de rebater o Euriquinho, pois sei a opinião dele. Qual é o time do Rio? Eu estou para o Euriquinho primeiro. Sem dúvida nenhuma, a maior instituição do Rio de Janeiro é o Vasco. E aí, velho? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o Flamengo o maior time que tem lá. Que nem aqui no São Paulo é o São Paulo, né? Aqui em São Aonde? Ô, Joneta, qual que é o maior time do Rio? Bem, você me põe numa situação difícil de falar depois do Euriquinho. Eu gostaria muito de falar o Vasco, muito, mas eu infelizmente acho que
Não somos mais. Acho que talvez ali até os anos 2000 nós fôssemos. Mas a maneira como vocês avaliam um time ser o maior ou o menor é que a gente tem que entender qual é o critério. O Vasco, qual que é o critério para o Vasco ser maior que o Flamengo? O meu critério é força institucional, é o que ela representa na vida das pessoas. E como ela se posicionou ao longo da história em momentos relevantes, o que ela fez para mudar a sociedade, o que ela enfrentou para criar, para romper preconceito, paradigmas. Isso é que é uma força de uma instituição. Agora, se você quer dizer por número de adeptos ou por qualquer outra coisa, aí você avalia da maneira que você quiser. A minha avaliação e o porquê eu torço para o Vasco é por isso. É porque o porquê e como essa instituição agiu durante toda a sua história e o que ela representa para a sociedade brasileira. Na minha opinião, Euric, eu concordo 100% com você. Eu acho que, inclusive, o Vasco... Eu vejo a torcida do Vasco muito mais apegada ao time ali. Eu vejo o Vasco mudando muito mais a vida do pessoal em volta de São Januário ali, da Barreira. O pessoal vive mais o Vasco e tal. E eu acho que por esses grandes motivos, eu acho que o Vasco se mantém no topo. Senão, na minha opinião, teria caído ainda mais. Mas aí a gente põe junto também o tamanho de torcida, põe... o sucesso aí dos últimos anos, títulos e tal, por isso que para mim não é mais, mas eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu só acrescento a relevância quanto a tamanho de torcida, acrescento aí também. Você é um bagre ensaboado, Joneta, vai se foder. A história do Vasco é linda. A história do Vasco é linda, é a história mais bonita de um clube de futebol. Ou você caga ou sai da moita, rapaz. Não tem isso aí. Não, é porque eu estou só explicando o meu critério, porque, na minha opinião, a grandeza não é só isso, porque isso, para mim, é indiscutível. O Vasco é gigantesco. Porém, eu acho que títulos são relevantes, tamanho de torcida é relevante, o sucesso dos últimos anos ainda é relevante, por isso que eu não coloco mais o Vasco em primeiro. A grandeza de uma instituição não pode ser avaliada baseada no dinheiro. Então, mas eu acho que faz parte. Aí, o sucesso desportivo está muito vinculado à tua capacidade financeira. E aí você joga isso na balança, você vai ter muita dificuldade. Se for assim, você vai pegar instituições poderosíssimas no mundo, principalmente na Europa, clubes que têm uma relevância histórica gigantesca e que hoje estão muito atrás de clubes que não têm representação, não têm relevância histórica nenhuma. Você vai pegar um PSG da vida, um Manchester City da vida, e aí você vai começar a avaliar por dinheiro. Daqui a pouco os árabes vão dominar, e aí a gente vai estar dizendo que eles são os maiores clubes do mundo. Porque o dinheiro é definidor no esporte, não tem jeito. Os investimentos. Aí agora tamanho e grandeza de verdade eu avalio de outra forma. Mas cada um tem os seus critérios. Nos meus critérios, o Vasco continua sendo a instituição mais poderosa do Rio de Janeiro. Poderosa? Sim, olha, sim. Até caiu o teu fone aí. Poderosa, sim, poderosa. Poder de poderosa que eu digo não é de influência política ou jurídica ou nada disso. O poder está em como ela é significativa, o que ela significa na vida das pessoas, como ela pode interferir na vida das pessoas, na sociedade, positivamente. É isso que é a grandeza do clube. Mas não é título, não é ganhar jogo. Fale assim, quem tem que ganhar jogo, tem que ganhar título, tem que fazer um bom futebol. É isso que vale um time de futebol. Então, velho, então o São Paulo tá pequenininho. Não tá, cara. O São Paulo é o único time. Mas ganhou Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Paulista. O que o Vasco ganhou? Copa do Brasil também. Copa do Brasil em que ano, velho? Ganhou em 2023, Copa do Brasil. Em que ano? 2023. Ah, tá. Então, 2024. Então, comparativamente com o Palmeiras, qual o tamanho do São Paulo? Não, se você comparar do raciocínio que você fez por história, por tudo, o São Paulo está 10 anos luz na frente do Palmeiras. Não, mas você está falando que esse não é o critério, que o critério é título. Se o critério for título, o São Paulo é desse tamanho perto do Palmeiras hoje. Olha a história do São Paulo, viu?
Olha, pega o Palmeiras, pega o próprio Vasco da Gama, Botafogo, pega o Flamengo, olha os troféus, olha esse histórico que o São Paulo tem, de juntar todos esses times, não dá o que o São Paulo tem dentro do nosso museu lá guardado. Meu, deixa eu falar um negócio pra vocês. É inacreditável o que o Euriquinho falou aí, né, rapaziada? Quer dizer que o Vasco é a força do Rio de Janeiro. O Vasco é o maior do Rio de Janeiro. Cara, nem ele mesmo acredita nisso. É inacreditável. Olha, o que você achou das palavras do Euriquinho? Já comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário que eu quero saber da opinião de você, torcedor do Mengão. E não esqueça de se inscrever no canal Michel Flá antes de você sair desse vídeo. Já se inscreva, já deixa o like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.